sabedoria, Deus, aos pais, às mães, para estar conduzindo, Deus, essas crianças, meu Pai, no caminho do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, porque nós sabemos, meu Pai, que elas são o futuro dessa nação, meu Pai. Em nome de Jesus, guarda a vida delas. E nós clamamos ao Senhor, porque nós cremos que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Guarda, meu Pai, o caminho aonde elas estiverem. Livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria chamar o nosso querido pastor Robson para estar aqui. Há 15 anos nós convidamos. Para Deus e para mim. Se acaso precisa, pode contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Esse aqui não é o pastor. Marli? Marli, queridona. Vem cá, Marli. Esse aqui não é. Para Deus e para mim. Se acaso precisa, pode contar comigo. Preciosa és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternas amigas. E eu quero falar uma coisa. Esses dois, esse aqui não é um pastor, ele é pastor. E essa aqui, meu Deus, como que Deus usa a vida desses dois no momento que eu mais precisei, em vários momentos, não foi só um. Eles estavam lá comigo, do meu lado, chorando, ajudando, do meu ladinho, e eu sei que nós podemos contar sempre com eles, e vocês também podem contar sempre conosco. Ai, eu já vou chorar de novo, gente. Eu não sabia de nada, fui pega de surpresa. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu queria, né, que a igreja ficasse de pé. Nós vamos orar, agradecer a Deus, né, por tudo que Ele fez até hoje. 15 anos, não foi fácil chegar até aqui, mas nós estamos aqui, né? E por muitas lutas, por muitas percas, né? Que a gente se perdeu, né? De entes queridos, de pessoas, né, próximas nossa aqui da igreja, pessoas que nós amamos, né? Mas eu quero glorificar a Deus por tudo, pelas nossas vidas, né? Por tudo que o Senhor tem feito, e eu creio que Ele vai fazer ainda na nossa vida. Amém? Soberano Deus, eterno e querido Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, nós queremos te glorificar e te exaltar o nome, Pai, nesta noite. Meu Deus, pela tua, Pai, pela nossas vidas, pela tua igreja, Pai. Deus, muito obrigado por o Senhor ter sustentado nós, Pai, até hoje, Deus. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, continuar segurando nas nossas mãos. Meu Deus, aquilo, Pai, que o Senhor confiou em cada mão, Pai, para fazer, cada chamado, que o Senhor possa, Deus querido, nos fortalecer nessa noite. Deus,
Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor possa me fortalecer na tua presença. Meu Deus, me dá, papai, Deus querido, Deus amado, força, Deus que vem do alto do céu nesta noite. Meu Deus, porque, Pai, não tem sido fácil, Pai, por esses dias, Deus, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem me sustentado. E eu quero, Pai, te louvar pela tua igreja, meu Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã que nesta noite, meu Deus, que tem, Pai, se ajuntado a nós. Meu Deus querido, Deus amado, Deus santo, eu quero te glorificar e te exaltar, Pai, por tudo que o Senhor tenha feito e por tudo que o Senhor vai fazer, porque eu amo cada um de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A Marli se soltou hoje, né? Ela tem muita introspecção para poder estar falando aqui à frente, mas tem sido uma intercessora dessa igreja, dessa obra. Amém? As irmãs sabem o quanto ela tem orado, tem clamado a Deus. Deus tem usado a vida dela nessa área. Amém? Gostaria de convidar o querido pastor Roberto, está com a esposa também, pastora Soraya, trouxe o irmão Kleber, prazer recebê-los em nome de Jesus. É uma honra, viu? Poder conhecê-la pessoalmente. Eu tenho, assim, sido muito abençoado pela vida do pastor Roberto. Eu conheci ele num aconselhamento, fui buscar, né, uma palavra diretiva de Deus para a minha vida através dele, e ele foi um instrumento nas mãos de Deus para me dar uma palavra num momento difícil que eu precisava. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Roberto. Ele esteve conosco aqui ano passado, né, ano retrasado, no aniversário da igreja, trouxe uma palavra muito abençoada, e eu tenho certeza que não será diferente essa noite, amém? Queria saudar todos os nossos visitantes aqui. Quem nos visita essa noite, levante a mão por gentileza. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sodiel, seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer recebê-los aqui na casa de Deus. Pastor Roberto, fica em casa, viu? Que Deus possa te usar. Vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Roberto? Pai, nós te louvamos pela vida dos teus filhos, teu servo, Pai. Te agradecemos pelo seu ministério. Agradecemos a Ti pela vida da sua esposa, dos seus filhos, ó Pai. Do irmão Kleber, que está aqui representando, Senhor, a igreja Vida por Vidas, ó Deus. Que o Senhor possa continuar honrando o teu filho, o ministério que o Senhor confiou a ele, principalmente, Pai, de pastorear pastores, ó Pai. O Senhor tem usado ele nessa obra há muitos anos. Continue usando, Pai. Continue usando também, Senhor, para continuar ministrando na igreja do Senhor, e que a cada dia ele seja instrumento para glorificar o teu santo nome, Pai. Nós agradecemos a Ti pela vida do teu filho, Pai, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Boa noite, graça e paz. Amém? Guarde isso no seu coração. Se você puder, diga após mim: sempre gratos, jamais satisfeito. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: sempre grata, jamais satisfeita. Amém? Esse é um tempo de gratidão pelos 15 anos, mas você deve continuar desejando muito mais, porque a medida que Deus tem para a comunidade Luz do Mundo, diga após mim, ela é boa, é recalcada, sacudida e transbordante. Amém? E Deus quer continuar derramando muito mais sobre a vida de vocês. E para nós é motivo de honra estar aqui. Agradecemos a confiança do nosso pastor Robson em nos ceder mais uma vez esse espaço aqui, né? Eu sempre fui muito criterioso com quem eu trago para colocar no púlpito da igreja, do rebanho que Deus tem colocado sobre a nossa responsabilidade, né? E Deus tem nos unido, né, dentro desse contexto que pastor Robson falou, de um aconselhamento, e de lá para cá nós temos, ainda que nem sempre
tido oportunidades presencialmente, né, de estarmos juntos, mas há uma conexão feita pelo Espírito. Tivemos a honra de estar aqui há 2 anos atrás, quando a igreja estava fazendo 13 anos, né? E de lá para cá, muitas coisas aconteceram, né? E põe coisa nisso, né? Tivemos no final, exatamente 2019, né? E quando pensamos o que estava nos aguardando 2020, né? E 2020 já foi, e estamos aí finalizando 2021, mas, como foi a canção ministrada aqui pelas mulheres, né? Diga para o seu irmão e olhe para ele e fala: sobrevivi. Aleluia. Você sobreviveu, né? Você está aqui e pelo fato de você estar aqui, é porque Deus ainda tem algo a fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? E motivo de muita alegria poder estar acompanhado hoje da Soraya, essa mulher de fé, essa guerreira, porque está do meu lado há 35 anos, né? 35 anos, vamos fazer agora, dia 4 de janeiro, 36 anos de caminhada, né? Casados e felizes, né, amor? Amém? Feliz? Então, dá uma olhadinha para trás aí, mostra para o pessoal que você é feliz. Desse relacionamento que temos tido, Deus nos deu 3 filhos, a nossa primogênita, a Jéssica e a Priscila, casadas já, e da Jéssica temos 2 netas, né? Casada com o Dirvan Passos, né? Quem acompanha aí um pouco a mídia, o Dirvan, irmão do Alex Passos, né? Lá da turma do Balaio, né? Aquela turma lá, quem conheceu o Balaio, da Rede Super. E Deus, então, nos deu 2 netinhas, né? Através da Jéssica e do Dirvan. Temos um segundo filho, Israel Azaf, casado com a Brenda, que é uma filha também do nosso coração. E temos um netinho, que é o Romeu, né? Da Jéssica é a Laura e a Liz. E do Israel e da Brenda é o Romeu. E no ano passado, casamos o nosso caçula, né? O Gabriel Barreto. Alguns aqui o conhecem, é músico desde pequenininho, né? Fez parte do Diante do Trono Infantil. E Deus tem dado a ele um ministério muito abençoador na área da música. E o Gabriel tem sido um ministro de louvor que tem abençoado a igreja em vários lugares, né? E nós louvamos a Deus que no ano passado casamos então o Gabriel, né? Setembro do ano passado. Então, portanto, eu e Soraya estamos lá no ninho, né? O ninho vazio, entre aspas, né? Mas um ninho ali experimentando esse novo momento nosso, né? Eu e ela e o cachorro, né? Tem lá o cachorro, mas é o cachorro do Gabriel, né? Não é o Gabriel que é o cachorro, Gabriel que casou, e ele foi e deixou o cachorro dele, né? Um labrador, né? Tem 6 anos, mas é um labrador abençoado, né? A Soraya ora com imposição de mão sobre a cabeça dele, desde quando o Gabriel ganhou, porque falaram para a Soraya, falou: ih, você está perdida, ele vai comer os seus móveis, ele vai comer a sua roupa, vai comer os seus sapatos. E a Soraya orava, literalmente, todos os dias, impondo as mãos sobre a cabeça dele, dizendo: você não será aquilo que eles dizem que você é, né? E hoje temos lá um labrador abençoado. Gabriel casou e não levou ainda o labrador, né? Então tá lá eu, ela e o cachorro, né? E tem sido um tempo onde temos experimentado um novo momento de Deus, onde estamos aí vislumbrando muitas novas aventuras em Deus que queremos viver no ministério, para a glória do nome do Senhor, né? E temos a alegria de estar conosco hoje também o Kleber, né? O Kleber é um servo, né, do Senhor querido, que temos tido a alegria de estar caminhando juntos desse novo momento também
que estamos materialmente ali na Vida por Vidas, né? Estamos agora mais próximo aqui do pastor Robson, né? Então, de repente, vamos poder trocar figurinhas, né? Mais vezes. Estamos aqui na região do Buritis. E o Kleber, sua esposa, que não pode estar hoje, a Tânia, né? Tem sido ali servos, né? Trabalham, coordenam a área da diaconia ali. E certamente o pastor Robson tem aqui também, na igreja, né? Servos de orelha furada, né? E aqui está o Kleber e Tânia, são servos de orelha furada, né? E pastor Robson sabe, né, o que significa ser um servo de orelha furada, né? E uma alegria ter o Kleber aqui conosco, né? Temos caminhado juntos dentro também de um grupo de discipulado de homens, né? E tem sido motivo de honra, né? Estar caminhando com o Kleber. Deus te abençoe, viu, Kleber? Eles têm também um filhinho, que é o Lucas, né? E hoje também não pode estar aqui conosco, né? Um menino abençoado, né? Mas glória a Deus. Eu creio que nesta noite o Senhor quer, nesta última noite desse mês de celebração, continuar ministrando ao seu coração. Eu sei que cada domingo desse mês de novembro tem sido domingos abençoadores, né? E não será diferente nesta noite. Desde quando o pastor Robson compartilhou esse convite, nós temos orado, e desde quando ele compartilhou, o Espírito Santo começou a ministrar uma palavra no meu coração a respeito desse momento, desta noite. E o tema que o Espírito Santo colocou no nosso coração foi exatamente trocando as vestes. Você pode dizer após mim? Então diga, trocando as vestes. Amém? Deus nesta noite quer trocar as vestes, porque existe uma caminhada pela frente e Ele quer que vocês possam continuar correndo a carreira que Ele tem proposto a vocês. E eu queria partir de um texto base que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 2, 1 Samuel 2, verso 18 e 19. Glória a Deus. Amém? Você está aberto aí para receber novas vestes? Então é uma noite que Deus quer te dar novas vestes. 1 Samuel capítulo 2, verso 18 e 19. Este vai ser o nosso texto base. E diz o seguinte, 1 Samuel 2, 19. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Verso 19, a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lá trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Então nós vemos aqui nesse texto que Samuel, ele tinha a sua vestimenta trocada, quando? De ano em ano. Amém? Dá uma olhadinha para o lado aí e fala, chegou a hora de você trocar suas vestimentas. A mãe de Samuel trazia para ele uma túnica de ano em ano. E eu creio que Deus espiritualmente quer fazer isto nesta noite, para que vocês possam continuar avançando para aquilo que Deus tem para vocês. Troca de vestes estabelece um novo tempo que passaremos a experimentar. Troca de vestes estabelecem novos ciclos.
que se abrem diante de nós. Troca de vestes também é sinal de que estamos crescendo. Amém? Amém. Porque Ana levava a cada ano uma túnica para Samuel, porque o menino estava crescendo. Amém? E eu estou aqui também diante de pessoas que estão crescendo. Amém? Amém. Esta é a vontade de Deus, que eu e você possamos crescer. Ele quer que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, como diz lá em Efésios. Ele não quer que nós sejamos meninos eternamente. A vereda do justo, diz a Bíblia, é como a luz da aurora, que vai brilhando, como? Como? Mais e mais. Diga para o seu irmão aí, mais e mais. Diga para ele assim, nada de mais ou menos, hein? Diga para ele assim, a sua vida é sempre mais e mais. É. Amém? Então, quando você chegar para ele e falar, e como é que está, meu irmão? Como é que está, minha irmã? Se ele falar para você, falar mais ou menos, fala, não, não. A vereda do justo é mais e mais. É mais e mais. Ainda que debaixo de problemas, ainda que debaixo de situações adversas, a nossa vereda é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? E então, troca de vestes é sinal de que estamos crescendo. Estamos crescendo. E esta é a vontade de Deus, que possamos crescer, para que não sejamos, como diz o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Efésios, para que não sejamos como meninos que são agitados, que são movidos de um lado para o outro, levados por qualquer vento de doutrina. Então Deus quer que nós possamos crescer, crescer, crescer. Troca de vestes é sinal também que estamos vivendo o propósito, suportando os processos. Amém? Amém? Quem quer viver o propósito? Quem quer experimentar o propósito? Então diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa suportar os processos. Porque se eu e você não suportamos os processos, nós não conseguimos experimentar os propósitos. E ao longo desses 15 anos, tantos processos, pastor Robson, tem ocorrido, tem passado, mas vocês estão experimentando o propósito, porque estão suportando os processos. Amém? Então, observemos um pouco nessa noite aqui, um personagem que ele nos ensina muito a respeito de troca de vestes. E eu quero que você vá comigo um pouco lá em Gênesis. Vamos passear um pouquinho aí na Bíblia, amém? Amém? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não existe vida cristã sem a Bíblia. Não existe igreja genuína e verdadeira sem a Bíblia. Então nós precisamos estar nos voltando para ela a cada dia. Gênesis 37, nós vamos ver que na história desse homem chamado José, nós vamos ver que para que ele pudesse experimentar o propósito, ele precisou suportar os processos e ele precisou estar aberto para as trocas de vestes que Deus foi estabelecendo na vida dele. E a primeira veste que eu queria chamar a sua atenção na vida desse homem está no verso 23 e 24 de Gênesis 37. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Verso 24, e tomando
o lançaram na cisterna vazia, sem água. Quem fez isso com José, você que já conhece a história sabe, foram os seus irmãos. E José era o caçula, e era um caçula que começou a ter uns sonhos, e ele contou esses sonhos, né? Não sei se ele deveria contar ou não, né? Porque às vezes sonhos que Deus te dá, de repente você não pode compartilhar com qualquer pessoa. Mas a verdade é que ele contou esses sonhos, e aí os irmãos dele começaram a desenvolver um sentimento de ira, de raiva, de inveja a respeito dele, porque em contrapartida, o pai de José, Jacó, tinha também uma preferência por ele, e os irmãos perceberam isso, e na verdade, quando José vai ao encontro deles, aqui nesse texto, né, o contexto desse texto é que o pai dele tinha mandado ele buscar notícia dos irmãos, e quando José então está chegando, os irmãos conspiraram entre eles ali, falaram, olha, a oportunidade chegou da gente dar um jeito nesse menino, né? Nesse caçulinha atrevido, que anda sonhando aí algumas coisas, que nós vamos nos curvar diante dele, né? E a Bíblia fala que quando José chega, ele estava com uma túnica talar de mangas compridas, que o seu pai havia dado a ele, e eles então arrancaram aquela túnica de José e o lançaram lá na cisterna vazia, sem água. A partir dali, na verdade, sobre José estava sendo colocada sobre ele uma nova veste. É uma veste que, se depender de nós, nós nunca vamos querer vestir essas vestes. É a veste do sofrimento. Porque a partir desse momento ele é jogado na cisterna, depois ele é vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas que passam rumo ao Egito, e ele então é vendido como escravo no Egito, e então começa esse processo na vida de José. E exatamente aqui, qual é a vestimenta que é colocada sobre ele? A vestimenta do sofrimento. Diga após mim, amém. Ou seja, nenhum de nós queremos vestir estas vestimentas, mas no caminho para o propósito, é inevitável as vestes do sofrimento. No caminho do propósito, é inevitável as vestes do sofrimento. E então, nós precisamos estar atentos em momentos em que também nós fomos vestidos com vestes do sofrimento. Porque em momentos como esse, que geram dor, que geram sentimentos variados no nosso interior, se nós não cuidarmos, quando estas vestes são trazidas e colocadas em nós, e depois você que conhece a história já, você vai ver que em tudo isso tinha um propósito. Aquela situação de José ser jogado numa cisterna, havia um propósito para aquilo. Aquela situação de José ter sido vendido como escravo para o Egito, tinha um propósito naquilo. Então, quando estas vestes do sofrimento são colocadas sobre nós, se nós não tomarmos cuidado, nós desistimos, nós quebramos a aliança que temos com o Senhor, quebramos as alianças que temos uns com os outros. E então nós precisamos estar atentos, porque há momentos em nossas vidas que nós seremos também vestidos com vestes de sofrimento. Amém? Amém? Amém, né? Mas é uma verdade
E nós precisamos atentar para isso, porque no trajeto do Egito até a terra da promessa, a passagem pelo deserto era obrigatória. A passagem pelo deserto era obrigatória. Não tinha como sair do Egito e já cair lá na terra de Canaã. Mas nós podemos ter posturas adequadas quando as vestes do sofrimento são colocadas em nossas vidas. Porque a trajetória do Egito até Canaã, geograficamente falando, poderia ser feita em torno de 40 a 60 dias. Há um tempo atrás o Senhor me deu uma palavra, e o tema da palavra foi 40 dias ou 40 anos. Você decide. Uma trajetória que poderia ser feita em 40 dias. Deus teve que levar aquele povo, girar, rodar 40 anos. E nós vemos que quando eles foram vestidos com aquelas vestes de sofrimento, que era o deserto, a maioria deles não suportou, porque tiveram uma postura errada em meio àquele momento de sofrimento. Murmuraram, blasfemaram, fizeram prova do Senhor. E a Bíblia fala que toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, menos Josué e Calebe. Mas morreram no deserto, não porque esse era o propósito de Deus para eles morrer no deserto. Deus queria que eles chegassem na terra da promessa. O deserto não foi feito para que você morra nele. Amém? Amém. Mas o deserto é uma realidade na minha e na sua vida. O deserto é um lugar que nós, de tempo em tempo, Deus nos conduz no deserto, para que no deserto nós possamos estar aprendendo muitas coisas. Entre elas, aquilo que o próprio Deus falou, que Ele levou o povo para o deserto, para que eles pudessem aprender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O deserto é lugar que a gente aprende a depender do Senhor. Uma expressão muito linda que existe no livro de Cantares, que é um livro que fala do relacionamento literalmente de um homem e de uma mulher, mas é uma analogia também da relação Cristo e a igreja. E há uma expressão muito linda lá em Cantares, que diz o seguinte: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? E um dia, lendo este versículo, o Espírito ministrou muito forte ao meu coração, dizendo: deserto é lugar que eu te ensino a você depender só de mim. Quem é essa que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Ou seja, somente o amado é o lugar onde nós depositamos a nossa total confiança, a nossa total dependência dele. E então, vestes de sofrimento. Talvez você tenha passado nesses últimos tempos, você tem vestido estas vestes, você tem sido vestido dessas vestes. De repente, é uma noite que Deus quer trocar essas vestes, mas de tempo em tempo, de repente, Deus sempre nos leva em situações que Ele vai mudando as nossas vestes. Então, o sofrimento é algo que de tempo em tempo nós seremos vestidos com situações que trazem sofrimento para nós. Amém?
Mas não se esqueça disso. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Diga para ele assim: a dor, ela te destrói ou te constrói. Depende de como você a vê, né? Depende de como você relaciona com ela, né? Ela vai te destruir ou ela vai te construir. Mas olhando aqui para José, capítulo 39, verso 10 e 12, uma nova veste, Deus coloca sobre ele, verso 12, 10 e 12, 10 a 12 de Gênesis 39, sucedeu, verso 10, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, verso 11, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Aqui estava José, depois que ele foi vendido para o Egito, na casa de Potifar. E Potifar deu a ele a administração de todos os negócios da casa de Potifar, que era um homem bem-sucedido ali no Egito. E José, então, se tornou ali um administrador na casa de Potifar. Só que na casa de Potifar tinha uma mulher, a mulher de Potifar. Depois de muitos anos, pastor Robson, de estudo profundos, nós descobrimos qual é o nome da esposa de Potifar, né? Porque não fala o nome dela, é a Patifa, né? Porque a esposa de Potifar é a Patifa, combina, né? A Patifa, porque o nome dela não é citado, Kleber, na Bíblia, então resolvemos dar um nome para ela, a Patifa, né? Então a Patifa, mulher de Potifar, ficou encantada com o jovenzinho José. E quando o esposo dela estava trabalhando para fora, ela então deu em cima dele. E a Bíblia fala que ela foi assim, ela estava muito decidida em querer ter José para ela. Mas a Bíblia fala que José, ele sai fora. Ele, né, como dizem os mineiros, né, cascou fora, né? Porque tem situações que fugir não é ato de covardia, é ato de sabedoria. Fugir, tem situações que você fugir não é ato de covardia, é de sabedoria. E ele falou: eu preciso cascar fora, porque se eu ficar aqui, eu vou ser enlaçado por ela. E a Bíblia fala que ele saiu fora, ela pegou as vestes dele, rasgou as vestes dele, né? Inclusive ela usou isso como tentando burlar uma situação de que foi ele que tentou ir para cima dela. Foi a história que ela contou para o marido, né? Mas na verdade aqui, José estava sendo vestido com uma outra veste. A veste da fidelidade. A veste da fidelidade. Quem sabe é uma veste que Deus quer colocar sobre alguém nesta noite aqui, a veste da fidelidade. Talvez você está vivendo situações como a de José, você está sendo ali confrontado com algumas situações, você está sendo confrontado em quebrar princípios, em quebrar valores do reino de Deus que você já tem aprendido, mas quem sabe é uma noite que Deus está vindo sobre você para te vestir com esta veste da fidelidade. Ou seja, eu não vou negociar, eu não vou abrir mão, eu não vou negar os princípios que eu tenho aprendido do reino de Deus, da família, do relacionamento eu não vou abrir mão disso. Então,
Quem sabe é uma noite que Deus quer colocar estas vestes da fidelidade sobre a vida de alguém, né? Algo muito lindo que 2 Pedro 3,17 diz, não precisa abrir, mas lá fala que nós devemos estar prevenidos e acautelai-vos, né, disse Pedro, para que vocês não sejam arrastados, para que vocês não sejam levados, né, pelo o erro desses insubordinados, né? E Pedro está falando lá, ministrando a igreja, e ele fala uma expressão muito tremenda lá em 2 Pedro 3,17, para que não descaiais da vossa própria firmeza. E eu gosto dessa expressão, da vossa própria firmeza. Cada um de nós precisamos ter a nossa própria firmeza. Precisamos ter a nossa própria firmeza. Amém? Porque é possível que de repente, se você não tem a sua própria firmeza, se essa pessoa que está do seu lado cair, se você estiver apoiado nela ou na firmeza dela, aí o que vai acontecer com você? Você cai também. E Pedro então fala lá, para que não descaiais da vossa própria firmeza. Então, estas vestes da fidelidade são vestes que Deus quer estar nos vestindo, quem sabe nesta noite. Mas olhando aqui para Gênesis 41, verso 14. 41, verso 14. Olha o que diz. Aqui então, o contexto de José, ele tinha sido preso já por causa da Patifa, né? Porque a Patifa simulou uma história para o Potifar, de que foi ele que deu de cima dela, e então José é levado para a prisão. Então ele está preso, Então, esse aqui é um momento em que um comando é dado para que ele saia da prisão. Olha o verso 14, o que diz. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou e fez o quê? Mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Qual era o contexto aqui? Lá na prisão havia um copeiro e um padeiro, chefes lá da casa real, que haviam sido presos. E lá na prisão, Deus deu um sonho, tanto para o copeiro como para o padeiro. E Deus, então, usou José para interpretar aquele sonho. E naquele sonho, a interpretação do sonho era que o padeiro ia morrer e o copeiro ia ser livre, né? E o sonho se cumpriu. E a Bíblia fala no verso 23 do capítulo 40 aí, que o copeiro-chefe foi livre. E quando ele foi livre, José fez um pedido para ele, olha, lembra de mim lá, quando você estiver lá com o faraó, né? Lembra-te de mim. E o verso 23 diz, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu, né? E o próximo verso fala que passaram-se 2 anos, aí Faraó teve um sonho, o sonho lá das vacas gordas e das vacas magras, né? E que ele não entendia o que significava aquilo, e aí o copeiro lembrou, Faraó, tem um camarada que é bom, ele é bom, olha, quando eu estava preso lá, eu e o padeiro, tivemos um sonho, e nós não entendíamos nada do sonho, e quando contamos para ele, ele interpretou o sonho e foi batata. O sonho dizia que eu seria livre, e que o padeiro seria morto. E aconteceu. E aí, então,
Faraó manda que José viesse. E então José vem para poder ouvir o sonho que Faraó teve. E aí, o verso 14 é exatamente o momento que o comunicado chega a José, e ele então se barbeia, muda de roupa. Mas exatamente aqui, nós tomamos conhecimento de uma outra veste que José estava sendo vestido, estava vestindo já esta veste lá no contexto da prisão. Sabe qual veste que é? Guarde isso, diga após mim: vestes da prática dos dons. Os dons que Deus nos dá são dados para que possamos exercitá-los. O que você tem feito com os dons que Deus tem dado a você? Talvez nesta noite aqui eu estou falando para pessoas que têm desprezado os dons que Deus tem dado a você. Tem colocado de lado os dons que Deus tem dado a você. Mas José, ele entendia a importância do exercício dos dons. Sabe o que tirou José da prisão? Sabe o que foi? Os dons. O exercício dos dons. O que você está fazendo com os dons que Deus tem te dado? O que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? Talvez nesta noite Deus quer vestir pessoas aqui com estas vestes do exercício novamente dos dons. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo estava meia boca, né? E Paulo fala: que isso, rapaz? Reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das nossas mãos. Reavive esse dom, né? Reavive esse dom, né? Os dons não foi dado a você para que você pudesse guardá-los. Os dons que Deus te deu foi dado a você para você exercê-los, para você estar operando nesses dons. Amém? Amém? Uma das coisas que Deus vai cobrar de mim e de você no final de tudo é o que fizemos com os dons que Ele nos deu. O que fizemos com os dons que Ele nos deu. E nós precisamos, a edificação da igreja precisa do exercício dos dons. Os dons, pastor Robson, nós comparamos os dons aos andaimes de uma construção. Quando que nós podemos tirar os andaimes de uma construção, Kleber? Quando a construção está pronta. A construção ainda não está pronta. Os dons precisam estar em operação. Nesta noite, Deus vai reavivar dons que estão apagados, dons que estão parados. Deus quer reavivar dons que estão ali desprezados. E José entendia que os dons que Deus havia dado a ele eram dons para serem exercitados. Os dons, o exercício de dons te leva para novos níveis. Quando você exercita os dons que Deus tem te dado, sabe o que Ele faz? Ele faz o elevador subir. E você vai junto para novos níveis. Pelo fato de José estar exercendo os dons dele, ele saiu da masmorra e foi lá para o trono. Ele saiu da masmorra e foi lá para o palácio real. O que você está fazendo com os dons que Deus tem te dado? Nós não podemos colocar os dons de lado. A construção não acabou. A construção ainda está sendo feita. Amém? Amém? E então a Bíblia fala que Ele concedeu, Ele deu dons, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para aperfeiçoar os santos. Para quê? Para que os santos exerçam o seu serviço. Para quê?
para que haja a edificação da igreja. Amém? Amém? Aponte o dedo de profeta para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele assim: olha, tem serviço que é seu e você precisa desenvolver o seu serviço com os dons que Deus tem te dado. Amém? 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 Deus vai vestir pessoas aqui novamente nesta noite, com esta roupagem da prática dos dons. Os dons precisam estar em operação na sua vida para que haja a edificação da igreja. Amém? Agora, capítulo 41, verso 42. E talvez nós temos que parar por aqui, né? Eu queria continuar, mas entendo que temos que parar. 41, 42. Olha o que diz aí. Então, tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo, o quê? Vestir roupas de linho fino, lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. O verso 43, olha o que diz: fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. E desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de e percorreu José toda a terra do Egito. E o verso 46 diz: era José da idade de 30 anos. Ou seja, daquele momento lá do sonho dele, até aqui, passaram-se mais ou menos 13 anos. 13 anos. E aqui nós vemos que é colocado uma nova roupa sobre José. Que roupa é essa? É as vestes da honra e do cumprimento da promessa. Deus, há 13 anos atrás, mais ou menos, tinha dado um sonho para ele. E aqui nós vemos este sonho iniciando o processo do cumprimento desse sonho. Ele colocado numa posição de autoridade, abaixo de Faraó somente. Ele era o segundo de toda a terra do Egito. E mais para frente ia acontecer o momento que os irmãos dele e o pai dele também viria até o Egito e se inclinariam, né? Quem seguiu aí a novela Gênesis, né? Viu esse momento, né? Algumas coisas boas tem para assistir na TV, né? E a novela Gênesis, muito boa, né? E teve essa cena, né? Quando os irmãos dele se inclinam diante dele, cumprindo o que Deus havia falado. Então, nesta noite, o Senhor quer trazer novas vestes sobre vocês. Novas vestes para que vocês possam prosseguir. E no Evangelho de Lucas, eu quero que você abra comigo lá e fique em pé à medida que você encontre Lucas 24, verso 49. Lucas 24, verso 49. Aleluia. Se tiver alguém aqui só para o teclado, para nós, tem alguém? Para a gente poder orar aqui. Aleluia. Lucas 24,
Aleluia. Nós vamos orar, porque é uma noite que o Senhor está aqui para trocar as nossas vestes. Amém? Porque um novo tempo, um novo ciclo, Ele tem colocado diante de vocês. Ciclos se fecham nesses 15 anos, mas ciclos se abrem, porque Deus quer que vocês prossigam. E aqui em Lucas 24:49, diz assim o texto, Jesus falando: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. As vestes da unção de Deus. Deus falando conosco que sem estas vestes nós também não podemos ir, se não somos revestidos das vestes da unção de Deus. A igreja não tem como ir. Jesus falou: olha, fiquem quietos em Jerusalém, não ousam sair, não ousam fazer nada sem as vestes da unção. Porque quando se diz respeito ao meu reino, nenhum homem por si só consegue edificar nada. Por isso, sejam revestidos das vestes da unção, sejam revestidos das vestes de poder, para que vocês possam ir. Então, nesta noite, Deus está estabelecendo um novo começo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Então, o Senhor quer estabelecer novos começos. O Senhor quer renovar em muitos corações aqui uma nova paixão, paixão por Ele, paixão por vidas, paixão pela palavra. Se você pode, feche os seus olhos por um momento. Feche os seus olhos por um momento. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Novas vestes. Novas vestes. Ele está trazendo sobre nós nesta noite. Novas vestimentas Ele está trazendo sobre nós nesta noite. Oh, bendito seja o Teu nome, Senhor. Eu quero convidar Pastor Robson para vir aqui à frente. Nós queremos continuar orando. Quero chamar também a esposa para estar junto dele, se possível. Aleluia. Quero pedir que Soraya possa estar aqui do lado da esposa do pastor Robson. Kleber, fique aqui do lado do pastor Robson também. Vamos continuar orando.
Aleluia. Oh, estamos debaixo de um manto profético do Senhor nesta noite. E nós queremos profetizar, declarar que há um tempo novo que Deus está descortinando diante de vocês. Um novo ciclo Deus está colocando diante de vocês. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Novas vestes Deus está trazendo sobre este ministério. E tudo que Deus faz na sua igreja, Ele começa sempre a fazer a partir da liderança que Ele estabelece sobre a igreja. A porta de entrada de uma igreja é sempre a liderança que Deus estabelece ali. Por isso que tudo que entra aqui tem que passar pela porta. Jesus falou que quem não passa pela porta é ladrão e salteador. Então, Deus estabelece liderança, porque Ele é um Deus de princípios, e tudo que Ele faz começa sempre a partir da liderança que Ele estabeleceu. E Deus nesta noite está trocando as vestes da liderança que Ele tem estabelecido neste lugar. Novas vestes Ele está colocando sobre a vida daquele que Ele tem estabelecido como a liderança desse lugar. Está havendo uma troca de vestes. Está havendo uma troca de vestes nesta noite sobre a liderança que Ele tem estabelecido nesse lugar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Marabayandoro shekandara kandabayandoro shekandarabayandoro kandarabayandere kandarabayandarabayi. Oh, shekandarabayandoro sherekandabayandoro nerekandarabayandoro sherekandarabayandere nerekamamayandoro sherebelebe kandarabayandoro marabayandere kandarabayandara. Oh, uma nova veste o Senhor traz sobre a liderança que Ele tem estabelecido aqui. Oh, e nos próximos anos que virão, diz o Senhor, aquilo que seria feito em 2 anos será feito em 1 ano. O Senhor, nos próximos anos que virão, está acelerando o processo sobre vocês. Aquilo que seria feito em 10 anos será feito em 5 anos. Porque o Senhor traz
uma nova porção sobre esse lugar. Uma porção dobrada. E esta porção dobrada fará com que o tempo se acelere. Oh, bendito seja o nome do Senhor. 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 Oh, xaracanarabayandoro, xerecandarabayandoro, xecandarabayandarabayandarabayanda. Nós oramos, Senhor, por esse ministério. Que o Senhor continue o surpreendendo. Que o Senhor continue o surpreendendo. Nós declaramos que todos os projetos, todos os planos que têm sido feitos para o futuro, para os próximos anos, e aquilo que está alinhado com a tua vontade, de uma forma súbita se fará. Subitamente se fará. Oh, xaracanarabayandoro, xerecanarabayandoro, xerecanarabayandere. Assim diz o Senhor: eu tenho a planta. A planta está em minhas mãos, de tudo o que precisa ser feito. Apenas tenha o cuidado de me consultar a cada dia, a cada semana, a cada mês, porque tudo será feito de acordo com a planta que já está nas minhas mãos, diz o Senhor. O xarabayandoro kamamayandoro xicandarabayandere candarabayandoro xerecandarabayandere candarabayanda. O xerecandarabayandoro xerecandarabayandarabayandoro xerecandarabayandere candarabayandarabayandara catarabayanda. Eu posso ver quando o Senhor coloca sobre a cabeça do pastor Robson um novo turbante. Um novo turbante. Assim diz o Senhor: trago novos pensamentos sobre a sua vida. Novos pensamentos sobre a sua vida e ministério. Renovo as suas forças. Renovo as suas forças. Porque o seu caminho ainda é longo sobre esta terra. Renovo as suas forças. Renovo as suas forças. Novos pensamentos. Novos pensamentos. Novos planejamentos virão. Novas ideias
inspirada por mim, virão sobre a sua vida. Nós abençoamos o teu filho nesta noite, juntamente com aquela que o Senhor tem colocado ao lado dele, juntamente com todos aqueles que o Senhor tem levantado para estar compondo a liderança deste lugar. Que o Senhor continue conduzindo o teu povo neste lugar, com novas vestes, com novas vestimentas, Senhor, e eles possam prosseguir, correr a carreira que o Senhor tem proposto a eles, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente os assedia. Eles continuem correndo a carreira, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Em nome de Jesus, nós erguemos as mãos dos teus filhos. Erguemos as mãos dos teus filhos. É desta forma que as mãos deles estarão erguidas. Erguidas. O Senhor tem levantado neste lugar Arãos, homens e mulheres que estarão sempre ao lado deles, para manter as mãos deles erguidas, as mãos deles erguidas. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor continuará levantando homens e mulheres. Eu queria que alguns desses homens e mulheres que Deus já tem levantado nesse lugar viessem até aqui num ato profético. Segure nas mãos tanto da pastora, da esposa do pastor. Segure, pode segurar, e os homens venham também aqui segurar profeticamente. As suas mãos não vão descair. As suas mãos não vão descair. Deus tem levantado homens e mulheres para manter as suas mãos erguidas, e desta forma a obra seguirá avante, a obra continuará sendo feita, porque Deus levanta homens e mulheres que estão com novas vestes para realizarem a obra, continuar realizando a obra neste lugar e a partir deste lugar. Oh, Shakamarabaiandoro, Serekanarabalabaianarabayanabayanabayanabayanabayedera. Aleluia. Serekanarabayanabayandoro, kanarabayandoro, kanamayanoro, kanamayere, kanamayedere. Aleluia. Aleluia. Ele é o Deus de Abraão, o Deus que faz a promessa, mas Ele também é o Deus de Isaac, o Deus que cumpre a promessa. Assim será, Senhor, neste ministério. Tudo que o Senhor tem dito a respeito deste lugar se cumprirá. Não haverá aborto de nada que o Senhor tem dito a respeito deste lugar. Não haverá aborto de nada daquilo que o Senhor tem dito a respeito deste lugar. Oh, aleluia. Shakamarabaiana rabaiana rabaiadere kedere bere bere bere.
Continue orando. Continue orando, continue falando com o Senhor. Acho que é dom, Deus de aliança. Início. Vai lá. Oh, continue orando, falando com o Senhor. Aleluia. Oh, esteja orando. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Sei que os teus olhos, declare isso, sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos, Senhor, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, Senhor, sei que os teus olhos, os olhos do Senhor estão aqui. Sempre atentos permanecem em mim. Os olhos do Senhor passam por esse lugar nesta noite. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não
em ti tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia! Cremos, Senhor. Você que crê nisso nesta noite, levante as suas mãos o mais alto que você puder. E aquele que nesta noite está trazendo sobre vocês novas vestes, aquele que está dando a vocês novas vestimentas nesta noite, a Ele, vamos dar a Ele a honra e a glória, aplaudindo a Ele nesta noite. Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! 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 Dá uma olhada por lado aí dessa pessoa. Fala com ele, olha, você ficou muito bem com esta nova veste aí que você recebeu. Você está muito bonito. Deus te abençoe. E que Deus continue conduzindo vocês. Pastor Robson, a palavra está com o pastor. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, verso 20 diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esse poder operou aqui essa noite, através da vida do pastor Roberto, da pastora Soraya, do nosso irmão Kleber, de toda a igreja. E como foi dito aqui, que nós possamos despertar esse dom de Deus que é em nós, para que nós possamos avançar, progredir para o alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Amém? Pastor Roberto, que Deus continue usando, abençoando poderosamente sua vida, seu ministério, sua esposa, seus filhos, netos. Em nome de Jesus, somos tremendamente gratos pela vida do Senhor. O irmão Kleber também, que Deus continue usando a sua vida para estar apoiando esse ministério abençoado aí. E que todos nessa noite aqui possam se apropriar dessas novas vestes que Deus nos dá essa noite, amém? Novas vestes. Eu creio que Deus falou especificamente com cada um aí. Você e Deus sabe o momento que você está vivendo, mas Deus conhece a nossa realidade e Ele quer que, independente das nossas circunstâncias, nós venhamos cumprir o propósito. Deus tem um propósito bem claro e específico para todos nós, e a boa obra que Ele começou, Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu saio dessa reunião tremendamente abençoado, renovado, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Vamos ficar de pé então. No final do nosso culto, as irmãs prepararam uma pequena lembrança, um bolo, vai estar embalado, vai ser entregue ali, um chaveirinho. Então, as irmãs vão, assim que você sair, você pode pegar, é uma recordação da nossa comunidade para você, amém? Levante as suas mãos. Eu ficaria aqui mais 2, 3 horas nesse culto aqui, sem ver o tempo passar, porque Deus operou poderosamente aqui nessa noite, amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, com muita gratidão, com muita alegria, Senhor, que nós encerramos essa reunião, Pai, porque o culto, Senhor,
não termina, Pai. Nós cultuamos o tempo inteiro, Senhor. Nós nascemos para o louvor da glória do Senhor e nós somos feitos, Senhor, para a adoração a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou, Pai, nesse encerramento de festividade. Nós louvamos a Ti pela vida do Teu servo, Pastor Roberto, sua esposa, Pastora Soraya, nosso irmão Kleber, que vieram aqui ministrar, Pai, sobre nós, e nós recebemos todas as bênçãos espirituais ministradas pela vida deles, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, Pai, e nós queremos que se cumprirá, Senhor, tudo para louvor da sua glória, Pai. Nós nos vestimos agora com as vestes que o Senhor tem preparado para nós, Deus, para que possamos cumprir esse chamado, Pai. O Senhor confiou a cada um de nós, que essa comunidade Luz do Mundo continue sendo luz aqui neste lugar, e que nós possamos expandir, alargar as nossas tendas para louvor da glória do Senhor, ó Pai. Agora te pedimos, ó Deus, nos conduza em paz para os nossos lares. Levante as suas mãos e receba que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a igreja de Deus espalhada por essa terra, não só hoje, mas para sempre. E você que crê diz: Deus abençoe e ide em paz em nome de Jesus.